E aí, pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou dar dicas para quem costuma preparar café na térmica de café, que faz uma grande quantidade, 1 litro, em torno disso. Essas dicas também vão servir para preparo normal de café, mas elas vão ser especialmente importantes para você evitar um erro muito comum de quem faz uma quantidade grande de café de uma vez só. Então, você deve estar se perguntando: o café que eu faço eu gosto como ele é. Então por que eu vou mexer? Por que eu vou fazer diferente? E aí eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu nunca fui uma pessoa muito assim de tomar café. Quando eu era mais novo, até os meus 20 anos de idade, eu tomava bem raramente um café que era café solúvel com leite e açúcar. E para mim, naquela época, aquele era o café. Aquilo era o que eu conhecia como café. Aí depois, lá em 2015, na época da faculdade, eu comecei a morar com os amigos e um amigo nosso, Biel, preparava lá um café passado. Então em casa eu não estava acostumado a tomar um café passado, mas aí quando eu ia lá e preparava, vinha aquele cheirinho na casa toda. E ele era mais gostoso do que o café solúvel. Então aquele passou a ser o café para mim. Aquele era um café bom. E o que eu estou querendo dizer é que o nosso café, o que a gente está acostumado a tomar, esse é o que a gente considera como sendo o nosso café de referência. E aí mesmo que vocês pensem, o meu café já é o café bom, depois de vocês verem essas dicas e aplicarem elas, vocês certamente verão que o café vai ficar ainda melhor. Então, vamos lá as dicas? Então, as 3 dicas de hoje têm relação com o que a gente chama de tempo de extração. E extração nada mais é do que a retirada de sabores do nosso café. E como isso acontece? Da mesma forma que a gente joga açúcar na água e o açúcar dissolve, uma parte do café também se dissolve na água. Só que diferente do açúcar, que é uma coisa só, o café ele é composto por diversos componentes, digamos assim. E não é simplesmente uma questão de eu dissolver mais do café para ter mais sabor. Então para o café funciona assim. Eu tenho um certo tempo em que eu vou extraindo os sabores bons do café e quando passa desse tempo, ele continua extraindo algumas coisas do café, só que são coisas que a gente não deseja tanto. Alguns ácidos que tornam o nosso café mais amargo. Então o que a gente tem que fazer? A gente evita que essa extração ultrapasse esse tempo limite, digamos assim. E quando ocorre a extração? É todo o tempo em que a gente tem água em contato com o café. Então eu só preciso cuidar para que o meu tempo de extração seja no máximo de até uns 4, quantidades maiores de café até uns 5 minutos. Se eu passar muito disso, aí eu já começo a ter mais e mais amargor. E aí agora, vamos a 3 dicas para a gente conseguir chegar nesse tempo mágico aí. Então, a primeira dica é você usar o porta-filtro do tamanho certo para a quantidade de café que você vai preparar. Então, por exemplo, na Melita, nós temos o porta-filtro tamanho 100, que é usado para fazer mais ou menos uma xícara grande, até uns 250 ml de café. O porta-filtro 102, que prepara em torno de 600 ml. E aí tem o tamanho 103, que eu não tenho, que é usado para fazer em torno de 1 litro de café. Então você deve evitar tentar fazer uma quantidade maior naquele porta-filtro do que a quantidade que é recomendável fazer nele, pois assim você evita que o tempo de extração seja muito longo. A segunda dica para você conseguir aumentar ou diminuir um pouco esse seu tempo de extração é regular a velocidade com que você joga a água em cima do seu pó de café. Então nesse vídeo aí eu estou mostrando como eu preparo uma quantidade pequena de café, média e grande, e estou mantendo o tempo de extração aproximadamente constante, simplesmente variando a força, a intensidade com que eu jogo água em cima do pó do café. Então com isso, se você jogar muita água e manter
sempre a água bem no topo, o próprio peso da água vai empurrar a bebida para baixo para que ele escorra mais rápido. Enquanto que na esquerda ali eu estou tentando jogar bem aos pouquinhos a água para que o tempo não fique muito curto e eu consiga ter um mínimo de extração aceitável para ter um bom sabor no meu café. E a dica número 3 é a dica matadora. Compre o seu café em grão e ajuste a moagem dele de acordo com o tempo de extração que você quer atingir. Então, imagina que você vai jogar água em bolinhas de gude e em areia. Por onde a água vai passar mais rápido? Então, quanto mais grosso, quanto maior forem as partículas de café, mais rápido a água passa por ele. Então, se você quer diminuir o seu tempo de extração, é só você moer o seu grão um pouco mais grosso. Então, além de todas as vantagens que você já tem ao comprar o café em grão, você também tem o direito de conseguir moer ele exatamente do tamanho que você quer para a quantidade de café que você quer. Então, por exemplo, quando eu preparei 700 ml de café ali, eu usei uma moagem um pouco mais grossa do que quando eu fiz 400 ml, para compensar um pouco o tempo de extração. Tudo isso para a gente conseguir chegar naquele tempo ideal entre 3 minutos e meio até 4 minutos e meio, que é o que vai nos permitir retirar o máximo de sabor do nosso café e ter o melhor resultado. Então, recapitulando, primeiramente, veja se você está usando um porta-filtro do tamanho correto para a quantidade de café que você vai preparar. Então, você deve moer o seu café, ver o tempo que leva para ele extrair e, se o tempo estiver muito longo, você pode moer ele um pouco mais grosso. Então, se você vê que o tempo ainda está um pouquinho acima do que você quer, você também consegue regular um pouco jogando a água com um pouco mais de força. Então, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que depois dessa, o seu café na térmica fique sensacional. Valeu!